Estamos aqui falando com vocês em nome da Sociedade Numismática Brasileira, a SNB, e aqui estamos hoje para discutir um assunto especial. Temos um convidado para essa série de temas numismáticos. Nós temos um convidado que vai falar sobre erros nas moedas. Eu quero apresentar a vocês Edil Gomes. O Edil, ele é um autor em numismática, tem 2 livros já produzidos, e esse é o assunto que ele vai contar para a gente. Nós vamos falar sobre erros em moedas. O Edil, ele é um especialista em questões de gráfica, é o nosso diagramador e responsável pelo layout da Revista Numismática Brasileira, é um estudioso de moedas, e nós queremos agradecer desde a Sociedade Numismática. Eu sou Oswaldo Rodrigues, diretor social e de divulgação da SNB. Edil, seja bem-vindo. Queremos agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, compartilhando os seus conhecimentos. E, por favor, tome o seu tempo, apresente-se o que você quiser. Eu que agradeço, Oswaldo. Eu iniciei a numismática, comecei na numismática há uns 15 anos, mais ou menos, né? Mas eu venho da filatelia. E dentro da numismática, passei por todas as fases que todos daqui passam, né? De juntador, de correr atrás de moedas, de correr atrás de coisas que entram na coleção e você não sabe o que é, tal. Então, isso me incentivou a não ter somente as peças, mas começar a fazer um estudo de cada peça, né? Acabei me especializando e parei na coleção de cobres e moedas clássicas. E, por incrível que pareça, eu não coleciono moedas com erros, né? Mas teve um tempo, mais ou menos há uns 3 anos atrás, que começou a aparecer muita dúvida, muita gente questionando moedas com erros, e começou a aparecer bastante no Facebook. Isso me levou a tentar saber como que aquilo aconteceu, se aquele erro era real, se era um erro produzido, e fui me aprofundando e vi que tinha poucos materiais no Brasil sobre isso. Então, era muita especulação e pouco estudo. Era muita gente comentando sobre uma peça e não se chegava a lugar nenhum, era briga, era sempre... A gente falava, hoje é dia de briga, né? Então, postava uma moeda com erro e era aquela briga. Aí comecei a fazer o estudo de cada erro, quando que acontecia. Aí busquei muito material lá fora, porque aqui no Brasil, como eu disse, tinha pouca coisa, né? Mas a gente tinha as moedas para estudar, então aquilo era importante, né? Comecei a estudar e a ideia era fazer uma série de artigos para o boletim. Aí, quando eu mostrei para o Gilberto Tenor, que era diretor da SNB na época, né? Ele achou por bem, falou, olha, reúne esse material, vamos fazer um livro, tá bacana, dá uma aprofundada no assunto e vamos fazer. Aí que surgiu o primeiro manual de erros, né? Eu fiz em 2 meses, ele acabou se esgotando, então, o ano passado, relancei o manual de erros, ele atualizado, e surgiu a proposta também, muita cobrança de relação à precificação dessas peças, né? Que até então tinha de reverso invertido, alguma coisa ou outra ali, mas não tínhamos até então esse material. Daí me aliei ao Lucimar Bueno, que tinha esse estudo, né? Então fizemos a junção ali de material junto com os preços que tinha, acabou saindo o catálogo de erros, né? Então, hoje eu queria até passar sobre as moedas, erros em moedas. Não coleciono, mas isso até é bom, porque eu fico isento sobre isso, né? Então, eu não corro atrás de uma peça, eu tento vender uma peça porque tem no catálogo, não. O catálogo, ele, na verdade, os preços foram em cima de um valor comercializado. Então, até recebo algumas críticas, está muito baixo esse preço. Aí eu falo, mas quanto que você pagou? E sempre foi menos do que o valor que eu coloquei no catálogo, né? Então, tem um valor sentimental essas peças, né? E eu tenho visto que é o ponto de entrada para novos
numismatas, né, vamos colocar assim, começa como juntador, colecionador, e vai evoluindo a coleção até que ele começa a perceber que a numismática não é só aquilo, tem muito mais coisas, mas a porta de entrada está sendo as moedas com erros, né? Então, vamos iniciar na apresentação, então. Então, por favor, Edil, comece a sua aula, que estamos curiosos. Vamos lá. Essa tela inicial da apresentação, né? Não estou fazendo propaganda dos dois livros, né? Até não preciso. Seria mais para mostrar o seguinte, que o que eu vou fazer aqui é um resumo. É muito difícil, o manual de erros, para você ter uma ideia, são 160 páginas, o catálogo mais 160. Então, é muito difícil eu falar sobre os erros em moedas aqui, de uma forma tão resumida. Então, mais para mostrar que existe esse material, quem quiser se aprofundar, temos esse material, então, que tem outros materiais aí, hoje já tem outras pessoas que estudam também as moedas com erro, muito material bacana, muitos canais de Facebook, e coloquei também do lado aquela moeda de 5 centavos de 2012, tão conhecida, né? Que tem o cunho trocado, umas 50 centavos com a gente chama 50/5, né? Então, ela tem um cunho trocado. Essa moeda é a única moeda com erro, hoje reconhecida tanto pela CNB como pelo Banco Central. Então, ele é um divisor, assim, das moedas com erro, porque após essa data, isso a gente falando nas moedas do real, né? Ele teve uma diferença, os erros maiores, que a gente fala, os erros grandes, né? Eles diminuíram através dessa moeda. Então, acabou se tomando a frente e falou, opa, peraí, alguma coisa está acontecendo. Então, muitos erros de cunho trocado, bifacial, antes dessa época aconteciam mais, toda regra tem exceção, né? Tem depois dessa data? Eu já tem, mas é muito difícil. Então, aí a questão não seria nem... Né, a questão seria como que essa moeda saiu da CNB, não foi como foi produzida, né? Então, vamos lá. Então, para colecionar moedas com erros, o primeiro passo, e qualquer tipo de moeda, seria devemos conhecer os processos, desde a criação até a cunhagem, porque são vários processos, né? A gente tem que pensar na moeda como um produto de uma indústria. Então, não tem numismata na Casa da Moeda, então eles não fazem esse tipo de moeda circulante, não é para numismata, é a moeda que é para circulação. Então, se a gente pegar a tiragem de cada moeda, a gente vai ver que mesmo as moedas com erros, a tiragem dela está dentro de um padrão de uma indústria. Qualquer indústria tem produtos com erros, né? Aqui embaixo eu coloquei que seriam os materiais de apoio para quem quer começar uma coleção de moedas com erro, e qualquer tipo de coleção, né? Que seria uma balança, você fazer o teste de pesagem daquela moeda, ver se está dentro dos padrões, né? Um paquímetro para testar a espessura e o diâmetro de uma moeda, um catálogo, isso não é um catálogo com erros, é um catálogo mesmo de moedas, você saber qual foi a tiragem, a quantidade de moedas daquele período, né? Aí o material de armazenamento que eu coloco aí, cada um tem o seu sistema, que seria o algo, o slab, o coin holder ou o envelope, né? Cada um tem um sistema, desde que eu quero fazer dessa forma, então se adapta àquele sistema, né? Mas armazenar as peças é muito importante, não é você colocar dentro de um potinho, todas juntas, que acaba riscando, você acaba estragando aquele material que pode ter um valor maior, né? Além do valor que ele já tem. Uma luva, não é todos que gostam, mas se achar necessário, pode ter uma luva daí também, né? Passando para essa tela, para conhecer os erros, então a gente tem que iniciar pelo método de sistema de cunhagem, né? Aquele sistema que às vezes a gente vê o homem martelando com cunha, aquilo lá não existe. Aqui no Brasil não teve, né? Começamos a cunhagem em 1694, na Casa da Moeda da Bahia, e aqui já começamos com o balancim, mas o processo é o mesmo. Ali
temos os cunhos, a produção dos cunhos, seria da mesma forma. E na parte de baixo eu coloco uma prensa de cunhagem atual. Então, a gente vê que é muito diferente. Apesar do sistema ter mudado, os processos, eles são os mesmos, né? Mudando de tela. Queria expor isso, que erros em moedas aparecem em várias épocas e países, mesmo naquele que, teoricamente, tem equipamento de cunhagem mais moderno. Então, apesar da gente de ter feito esse boom aí no plano real, não é só do plano real. Então, a gente tem em outros períodos, alguns períodos mais difíceis, até pelo sistema de cunhagem, pelo sistema de produção. Em alguns países, como os Estados Unidos, ele tem grupos, tem livros, ele tem colecionadores especializados em moedas com erros, né? Então, tem aquilo que, como o erro é mais difícil em período, em países, aquele erro acaba saindo mais caro, né? Ele tem um valor adicional bem maior, né? Então, a gente tem que pensar nisso, não é, de repente, mas virou uma febre isso, moedas com erros. Não, sempre teve. Mas agora é bem mais que o período de circulação do real, a gente percebe que é um período maior, a tiragem é uma tiragem alta para quando a gente fala em moedas, né? Então, acaba passando, acaba dando alguma forma de algumas moedas não eram para estar em circulação, que a gente sabe que aquele tipo de erro, a gente até imagina pela quantidade de peças, né, que, né, de alguma forma saiu da Casa da Moeda, mas foi cunhado, foi um erro, então é isso que basta para o nosso estudo, né? É possível, então a gente inclui ali no rol da classificação de moedas com erros. Então, a maior parte dos erros, agora falando do sistema de cunhagem, para a gente começar a entender os erros, né? É difícil, a gente não dá para construir a casa pelo telhado se não saber como que é o alicerce. Então, a mesma coisa nas moedas com erros, né? A maior parte dos erros acontece durante a cunhagem, está relacionada à falha mecânica, por mau funcionamento ou desgaste dos equipamentos, mas pode ocorrer por baixa qualidade do material ou falha humana. Então, a gente tem que começar a fazer aquela separação da onde que ocorreu, e é possível isso, né? Aí devemos entender também que é um processo industrial. Eu já havia falado isso, mas lá é uma indústria. Então, o que uma indústria faz? Ela tem uma quantidade que o Banco Central estipulou de tiragem e ele tem que fazer aquilo. Então, ele tem que correr atrás contra o tempo, o material deu errado, a máquina quebrou. Então, é um sistema industrial. Então, dentro da tolerância ali, a gente imagina que pela tiragem a quantidade que sai é pouca, porque senão, quanto mais erros saem também, a gente sabe que a oferta e procura ali também acaba não tendo tanto interesse, né? Como as moedas com erros também têm um certo valor mais alto, o que acontece? Isso, em qualquer tempo da nossa numária de coleção de moedas, sempre que uma moeda alcança valor mais alto, isso traz também os falsificadores e as moedas adulteradas, né? Então, a gente tem que ficar de olho nisso, né? Quem coleciona moedas com erro sabe, ninguém, por mais que a pessoa fale, quem coleciona moeda com erro não quer despender de uma quantia para depois saber que aquela moeda é moeda com erro, com falsificado ou adulterada, né? Então, ninguém coleciona moeda se saber que aquela moeda é adulterada, né? Então, é um ponto principal isso, né? Tá. Nós sabemos que é o seguinte, a moeda sempre foi um elemento de estudo de períodos da história, situação econômica de um país, personalidades, comemorações, e com os erros não é diferente, é possível determinar em qual fase do processo aconteceu a anomalia. Pelo seguinte, por que eu falo isso? Né? Que as moedas, a gente sabe que é um elemento de apoio para a arqueologia, para outras ciências, e a moeda está ali, a moeda com erro está ali na nossa frente, né? Nós, hoje, até conhecendo o sistema de segurança da Casa da Moeda, não podemos chegar lá e falar, olha, tem essa moeda com erro, o que é? Então, a gente não tem isso, não tem esse canal para se descobrir, mas a gente tem a moeda, a gente pode pesquisar sobre a moeda e tentar entender por que aquele erro aconteceu, e é isso que tem atraído mais pessoas para colecionar moedas com erros, né? Como isso aconteceu?
como esse cunho está quebrado, como que está marcado, como que aconteceu isso, né? Assim, algumas moedas com erro, né, que não seja no cunho, né, que não seja na cunhagem, acaba sendo moedas únicas. Então, a pessoa tem aquela moeda, a gente sabe que o tipo de erro que é, um cunho quebrado, que seja, ele começa trincando, vai indo, ele acaba até se quebrar. Então, ele tem uma evolução e acaba sendo única aquela moeda para o colecionador, né? Tá. Começando dos erros, sobre os erros, a gente tem que classificar, né? Não pode ser um bolo só. A gente tem que começar a saber o que a gente tem e quando aquilo aconteceu. Então, a classificação dos erros, eles são classificados em erro do disco, que seria o material, seria a peça principal ali, seria o produto bruto, vamos por assim, que para ser cunhado as moedas. Temos os erros na produção da matriz e do cunho, que seria aquela foto do central, podemos ver ali na apresentação, né? Tem a produção da matriz e a produção do cunho, que são duas peças para se chegar até aquela peça que seria o cunho, né? E tem os erros na cunhagem, que aí já seria na produção, já seria na fase industrial mesmo, né? Então, a classificação, a primeira classificação das moedas com erros seria dessa forma. Aí temos os erros no disco, né? Quais os tipos de erros que a gente encontra no disco, né? Temos o disco defeituoso, o erro de corte no disco, que dá aquele corte reto, o corte meia-lua, né? Temos o disco trocado, temos a descoloração por porcentagem diferente do padrão de determinado metal, o disco liso e a ausência de inscrição no bordo no caso de 50 centavos, porque ele não é feito na Casa da Moeda, ele é fornecido já com a inscrição no bordo. Aí vamos perguntar o seguinte, mas o disco trocado e o disco liso, por que um erro no disco? Porque ele não passou, o disco trocado, por exemplo, ele entrou um disco errado na cunhagem, mas a cunhagem em si, ela está correta. E o disco liso também, ele acabou passando pelo processo de cunhagem, não foi cunhado. Mas há uma divergência pelo seguinte, hoje o disco liso não é produzido pela Casa da Moeda, então tem aquele questionamento, passou pela Casa da Moeda ou não? Então, ele é colocado fora da classificação dentro da cunhagem justamente por causa disso. Aí temos o seguinte, as fases da produção do disco, só para a gente ter uma noção como que é o processo de produção. O processo é longo, não é? Chegou lá, entrou o disco, cunhou, saiu, foi para o saquinho, foi para o comércio, não. Ele tem um processo longo, antes até da moeda ser cunhada, o processo é um processo industrial longo, né? Então, tem a fase de produção do disco, seria a fundição do metal, a laminação das chapas que ele vai deixar na espessura correta, o corte, que no caso das moedas do Brasil são redondas, então ele é cortado redondo, e quando as bimetálicas, ele tem o corte central da moeda de R$1. A orlagem, no caso, ele é o levantamento do seu bordo, isso para facilitar a cunhagem. A inscrição, temos a inscrição no bordo, que no caso das moedas de 50 centavos, né? As outras moedas, a serrilha é feita durante a cunhagem, então, eu até não coloquei aqui. O eletrorrevestimento, isso a gente falando especificamente das moedas do real, né? Da segunda família, que recebe o banho de cobre ou de bronze, né? Das moedas de 5 centavos, a de 1 saiu fora de circulação, e a de 25, de 50, e seria o anel da de R$1. Aí vemos na imagem ali os discos, né, como estão ali para ser cunhado, e acima os discos lisos das moedas do real. Aqui já começa a apresentar alguns erros já nessa primeira fase, que seria do disco, né? Então, vemos acima um erro de delaminação do metal, que nas moedas de bronze isso acontece, isso é típico das moedas de bronze, né? Nas moedas de baixo, já do real ali, alguns exemplos de erros de corte no disco, né? Então, temos erros tanto no anel, na parte interna, na parte externa, e o corte em moedas normais, né? Esses erros de corte em meia-lua, a gente tem vários padrões de moedas no Brasil, não só no real, né?
Tá. Aí alguns exemplos aqui de disco liso com orlagem, né? Se você reparar bem, na lateral do disco, em toda aquela volta do bordo, ele tem um levantado ali, ele tem um levantamento no seu bordo, né? Então, quando a pessoa fala, eu tenho disco liso, então esse seria um ponto principal, não seria só eu ir lá cortar o disco e é um disco liso, não, ele tem um levantamento do bordo ali, então a espessura, ele é um pouquinho maior e a lateral também ele tem uma diferença também um pouquinho menor em relação ao diâmetro para que ele possa entrar na virola para sua cunhagem, né? Então ele tem algumas coisas que quem coleciona disco liso sabe que tem uma certa variação e o ponto principal seria essa orlagem dos discos. Tá? Aqui continuamos nessa classificação de erros dos discos. Uma peça que recentemente apareceu e está catalogada e classificada seria a R$1 cunhada no disco único. Então, essa peça gerou até certa polêmica, em determinado período se achava que era um disco de 25 centavos, e vasculhando, correndo atrás, conversando até, né, o pessoal que faz a distribuição desses discos, chegou à conclusão que era um disco único, então ele não teve o corte central, acabou indo, passou por vários processos ali de produção, e ele acabou sendo cunhado num disco único, né? Então ele não tem o seu núcleo. Se a gente olhar até no pescoço da efígie, ele não tem aquela separação, então é diferente de uma moeda que ela foi banhada, né? Um disco único mesmo, né? Tá, daí abaixo temos algumas moedas e padrões ali de discos trocados, né? Que era para ser no disco de 2 cruzeiros, cunhado no disco de 1 cruzeiro, e assim por diante. Então, temos vários exemplos assim, não só do real, de moedas dessa forma, né? E ali a moeda de 50 centavos também, que ela acabou passando sem a sua orlagem, né? Ordem e progresso, né? E Brasil, e acabou passando e acabou sendo cunhada. Muito difícil, né? Porque a pessoa quase que não olha esse tipo de coisa, né? Mas eu percebendo até pelo contato que os colecionadores têm comigo, né? O pessoal está mais atento mesmo aos erros menores, né? Tenho explicado, tenho exemplificado, né? Mas o pessoal gosta até dos erros pequenos e dos erros grandes, né? Mas tem percebido que um interesse maior por esse tipo de moedas, né? E quem me conhece sabe, me chama ali, eu perco um tempinho e, na verdade, a gente acaba aprendendo junto também, né? É um momento interessante que eu dedico a esse pessoal, né? Minha família, às vezes, né, me pressiona, mas a gente tem que dar essa assistência, né? Tem que aprender junto, até para nos animar uma pessoa que está querendo iniciar numa coleção e iniciou pela moeda com erro e no futuro pode ser que se interesse por outras moedas, né? Tá. Agora, aqui alguns exemplos de descoloração. O que acontece? Nas moedas do real, a gente tem o eletrorrevestimento. Isso pode ocorrer falhas nesse eletrorrevestimento, na composição ali do eletrorrevestimento, mas é um erro, até eu não dou tanta importância, porque não é difícil desse erro ser produzido fora da casa da moeda. Alguns produtos químicos fazem esse mesmo efeito, né? Eu só incorporei porque já foi encontrado alguns erros, no caso do real, dentro de sachês fechados, e tem outros períodos também de moedas do Brasil que há essa variação de composição de metal. Isso pela coloração, mas eu sei que no futuro, até com outros exames, outros testes, vamos por assim, de laboratório, a gente vai ter algumas surpresas em relação à composição de prata, à composição de ouro e de outros metais e moedas, mas por hora o que a gente tem ali é a alteração visual, né? Então eu não dou tanto atenção na do real porque não é difícil fazer isso. Eu tenho moedas assim que foram produzidas fora da casa da moeda, então a gente e é quase igual a algumas que foram encontradas em sachês, né? Então, a gente dá pouca importância, por isso é até pouco valorizado, né? Entrando já no processo aqui do erro de produção nas matrizes e do punho. Então, a gente esquece ali, vamos deixar de lado um pouco os discos, né?
e vamos entrar no cunho. O cunho, quando é produzido o cunho, ele tem uma peça, algumas fases anteriores também, né, como o disco, né? Ele tem a matriz de cunho, ou função de transporte, que seria a peça de baixo, que a gente está vendo, as duas de baixo, né? Essa peça, através dela, é possível fazer vários cunhos com ele, né? O cunho, ele nasce, interessante, ele nasce com uma ponta. A gente vê ali na ilustração, ele tem o bico de cunho, né? Então, ele nasce daquela forma, e através de uma prensa, né? Por esmagamento, ele acaba sendo transportado a matriz do desenho da matriz, que está em positivo, em negativo para o cunho, né? Por que acontece isso? Porque cada dureza dos aços, né? Então, ele tem um tratamento diferenciado, o aço que seria debaixo da matriz ou da função de transporte, né? Ele tem um aço mais com um padrão mais elevado, né? E o de cima, que seria do cunho, ele não teve ainda esse tratamento de têmpera, que faz a dureza do metal, né? Então, para a gente entender como que é produzido, então a gente tem erros que podem acontecer nessa matriz e erros no próprio cunho. Já vamos explicar também como que ocorre, né? Tá. Para simplificar essa fase do mesmo jeito que fizemos dos cunhos, vamos entender um pouco, então, como que a gente chega, então, lá no cunho. Então, o artista lá, ele faz um modelo em gesso ou em plastilina, na primeira imagem acompanhando, e ele é escaneado através do scanner 3D, e ele vai para um programa de computador, que na segunda tela, na parte de cima. Então, no computador, ele já recebe as legendas e as datas. Isso, legendas que no caso, que pode sofrer alterações, as datas, que todo ano é alterado, tal. E, a partir do computador, o computador, ele já transmite para uma fresadora que transfere, aí já vai transferir para a matriz do cunho, isso em positivo. Do mesmo jeito que a gente vê as moedas. Essa matriz do cunho que, através dela, geram vários... É uma peça que ele vai fazer a geração de vários cunhos, né? Então, lá na parte de baixo, é a matriz em positivo, e ela já recebe uma têmpera, né? Na parte do meio central, então, seria o bico do cunho, ele é pressionado sobre a matriz por uma prensa hidráulica, que ele vai criar o cunho, né? E depois de ser feita essa transferência, ele recebe, ele vai para o torno, daí ele é colocado no tamanho correto, que isso a gente fala de cada cunho, o cunho reverso, o cunho anverso, são produzidos separadamente, né? Então, na última imagem, a gente já vê lá um cunho, que seria um cunho do anverso, o cunho de reverso, algumas moedas ali, esse cunho que a gente está vendo ali já está com algumas peças que é da própria máquina, da própria prensa de cunho, né? Então, além do cunho ali, a gente vê outras peças paralelas ali para encaixe já na máquina, né? Tá. Aqui, para exemplificar, mostrando duas imagens desses modelos em gesso, né, que gerou as moedas da segunda família do real. Essas imagens estão lá no museu, lá no Rio de Janeiro, no Museu de Valores, do Rio de Janeiro, né? Então, a primeira é o modelo da moeda de 25 centavos, da escultora Glória Dias, né? A segunda, já a do real, é o modelo em gesso do anverso da moeda de R$1, da escultora Cátia Dias. Então, são duas artistas que trabalham para a Casa da Moeda, né? Fizeram esse primeiro trabalho em gesso, ele é bem maior, né? Aí como a gente explicou aqui no processo anterior, que ele, através da primeira imagem, ele passa por um scanner, por o computador, e vai seguindo o trâmite dele normal, até se produzir os cunhos como a gente conhece, né? Aqui lá no museu também do Banco Central, vemos aqui a fase de produção do cunho, como eu expliquei ali. Então, tem a primeira peça é o material bruto, né, que seria o aço cortado, depois ele é feito, ele é transformado com um bico de cunho, na terceira peça, uma peça retificada, logo ali já estamos cortando, né, então ele já é uma peça transportada, então ele
já teve a matriz que transferiu o desenho para o cunho, e lá na penúltima e na última peça ela já foi passado por um torno, então ele já está no formato ideal, que seria pronto para ir para a cunhagem, né? Também essa peça, aproveitando, né? Essa fabricação, esse exemplo da fabricação de cunhos é da moeda nula. Ela não é uma moeda com erro, mas quem coleciona moedas com erro é uma moeda clássica, né? Que acabou sendo agregada, aí, vamos dizer, aí, sobre essa peça, né? Não vou me estender nessa peça, porque só ela, por si, já daria uma live individual. Vamos seguindo. Então, aqui mostrando um cunho e uma moeda, né? Então, para a gente mostrar que é o seguinte, que o cunho, ele é invertido, para se fazer a estampagem, fazer a cunhagem, né? Então, ele não é igual à moeda, ele é de uma forma invertida para fazer a transferência desse desenho na moeda. Então, o que a gente vê em relevo na moeda, no cunho é curvo, né? Então, e vice-versa. Então, através disso, a gente começa a entender alguns erros também, por que a data marcada aparece só em alguns lugares e outros não, porque quando ele bate a seco, daí ele encontra uma depressão ali da imagem, né? Então, algumas coisas que a gente, com o tempo, vamos descobrindo e sabendo o processo de cunhagem, vai esclarecendo muita coisa, né? Vamos lá. Vamos entrar agora esse é um erro da matriz de cunho, no próprio cunho, né? Não é na cunhagem. Quando um cunho que está com defeito, que tem alguma coisa errada, ele vai para a cunhagem, todas as moedas, a partir daquele cunho, ele acaba transferindo aquele defeito, né? Então, a gente é bastante conhecido, né? As duplicações de cunho, normalmente nas laterais que a gente percebe mais. E em algumas moedas da segunda família, ele faz um efeito bacana, porque ele cai, por exemplo, na palavra Brasil, ele acaba formando um desenho que é interessante, a gente acaba percebendo essa duplicação, alguns mais, alguns menos, então, são algumas moedas procuradas, né? Não tantas, até porque, como está no cunho, são várias moedas que têm aquele defeito, né? Então, aí, alguns exemplos, de baixo para cima, de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos e 50 centavos, né? Tem de R$1 também, então, tem vários anos, isso ocorre com determinada frequência, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas o bom desse erro é que ele é fácil de ser classificado. Como ele é um erro de matriz, a gente acaba sendo possível fazer comparação desse erro, né? Então, esse erro ocorre naquele ano, todas as moedas, a partir daquele cunho, eles vão ter esse erro. Tá? Essa é uma moeda de R$1 comemorativa dos 40 anos do Banco Central, em que essa variação ficou grande. Então, uma moeda bem procurada por ser comemorativa, e o efeito dela deu um efeito tridimensional bacana. Se a gente até for se atentar, ele tem nesse lado inteiro do verso, né? Mas ele acabou ficando bem interessante nessa parte de legenda, principalmente na parte de cima. Então, uma moeda bem procurada por colecionadores, e a gente sabe que oferta e procura, quando a oferta é maior, o valor também aumenta. Mas é uma moeda bem bacana, ele acabou gerando um efeito bem legal, né? Agora, você me pergunta, por que isso ocorre, né? Então, a gente lembra um pouquinho lá que a gente já viu aqui na live, como é aquele transporte da parte de cima com a parte de baixo, né? Então, vamos dar sequência, né? Até o desenho está ali do lado, a primeira imagem, né? O que acontece? Vocês já fizeram um teste com você pegar um carimbo sobre uma folha de papel, se vocês baterem seco, ele vai bater normal, o carimbo ficou legal, tal. Se você bateu ali, deu uma variação para qualquer um dos lados, para a direita, para a esquerda, deu uma volta no carimbo, o que vai acontecer? Aquela imagem ela vai ficar distorcida. Então, é isso o que ocorre com a gravação do cunho, né? A matriz está embaixo, o outro cunho, a peça, o bico de cunho está em cima, né? Então, qualquer variaçãozinha ali, ele vai fazer vai dar uma ondulação, ele vai dar uma diferenciação daquele cunho e acabar
passando, que eu imagino que são muitos cunhos produzidos, né? Alguns acabam passando, outros acabam dentro ali da ordem de produção, falar, não, até isso daqui dá para passar e tal. É coisa que tem mudado, né? A gente tem percebido que esses erros têm diminuído ano a ano. Então, exemplificando, tem essa apresentação, né? Então, seria um exemplo básico, seria a gente pensar num carimbo, né? Que deu uma ali do lado, quando a gente vai tirar digital, daí também, né? Qualquer variaçãozinha que você dá ali, deu uma diferença. É isso que ocorre com a gravação do cunho. E a partir daquele cunho, acabou passando e todas as moedas, a partir dali, acabam levando aquele erro, né? Tá. Aí, aqui, dentro desses erros que ocorrem na fase de produção do cunho, alguns exemplos ali, o B Brasil, ali já é um erro, já é um erro de produção, é um erro já da fase ali de produção da matriz, da produção vamos por assim, do gesso, né, do próprio escultor que fez a peça anterior. Então, a gente tem um S invertido da moeda de R$1.000, e as outras peças já seriam erro da matriz duplicada, aquela variaçãozinha que a gente falou na peça de cima, 1989, que deu aquela variação, a de 1 centavos abaixo, que fez uma duplicação do Brasil e do mastro da nau, e o mapa duplo, que a gente conhece de outro período também, né? Basicamente é isso também, né? A gente vê, ele tem uma variação também ali, uma trepidação ali na palavra Brasil, e nos traços ali abaixo do Brasil. Então, a gente percebe que na hora da gravação do cunho, houve essa trepidação e houve esse erro, né? Alguns erros dessa moeda do mapa duplo, alguns anos, pela classificação, são bem procurados, outros a gente acha também em dois cruzeiros, em algumas datas. Então, ele não é só no real, acontece nas moedas de bronze, a gente encontra também esse tipo de erro. No real, em todos, vamos por assim, em todos os valores, tanto da primeira como segunda família, a gente encontra moedas com esse tipo de erro. Então, seria matriz duplicada, por exemplo, o erro que a gente chama. E os dois de cima seriam já um erro de produção, né? Mas está dentro dessa classificação, né? Da produção do cunho. Aí a gente tem outros exemplos, né? O Brasil ali duplicado, o Brasil duplo, né? Essa é uma moeda também que, se eu fosse falar, ia demorar um bom tempo, né? A gente tem algumas hipóteses do que pode ter acontecido, e a mais provável ali, pela duplicação ser muito diferenciada, ser num local totalmente diferente, né? E o Brasil, ele fica ali mais evidente, mas ele tem outras partes ali duplicadas também. Então, eu classifico como se fosse uma batida dupla no cunho. Então, ali, em determinado momento, o cunho foi gravado e ele teve um giro e ele recebeu uma nova gravação. E ali, deu sorte da palavra Brasil, deu um efeito bem interessante, ele ficou duplicado, né? Ali temos a moeda de 1 centavos, com uma duplicação bem acentuada, né? Todo o verso dela, né? Todo o reverso, desculpa, a gente faz a confusão disso, né? Aí na parte de baixo, da primeira família, tem o Brasil duplicado, e uns 5 centavos que a gente olhar ali bem no canto, lá no canto direito, as estrelas de uma forma bem duplicada. Então, a gente vê até as estrelas duplas ali, né? Deu uma duplicação muito, muito grande ali, né? Entramos, então, nos erros da cunhagem, né? Onde ocorre a maior parte dos erros, são os mais procurados por colecionadores, né? Ali, só exemplificando, ali a gente vê o anel e o núcleo de R$1, ele entrando numa prensa de cunhagem, né? Na parte de cima, né? Ele entra dessa forma para ser cunhado. Então, ele dentro da prensa de cunhagem, que ele acaba ocorrendo a união dos dois e a cunhagem, né? Na parte de baixo ali a gente vê uma peça que a gente sempre comenta, né, que seria o cunho e do lado a virola, né? E na última imagem seria um exemplo ali, levantado, aquela peça é a virola, né? Então, que a gente tanto ouve falar, o cunho o disco está fora da virola, então a virola é essa peça principal ali na cunhagem, né? Então, entrando no sistema de cunhagem, a gente coloquei esse exemplo aqui, seria como a cunhagem
ocorre, né? Então, a gente tem na primeira imagem lá, o cunho móvel na parte de cima, que seria, normalmente, é do anverso, e o cunho fixo embaixo do reverso. Então, o disco ali em cinza no meio, né, sendo limitado pela virola, né? Lá na parte central, ali na imagem central, então, a gente já vê o cunho móvel do anverso, ele já abaixou, né? E o cunho de baixo ele sempre fica fixo ali, né? Então, ele fez ali a cunhagem da moeda, né? Num segundo momento, daí o cunho superior ele levanta e o sistema de acionamento acaba expelindo daí, acaba tirando já a moeda já cunhada. Então, esse seria basicamente, né, como é o processo de cunhagem. Como eu disse, né, qualquer uma desses lives, qualquer uma dessas fases seria uma live inteira para explicar cada processo. Então, estamos de uma forma bem, é um resumo do resumo mesmo, vamos por assim, né, para a gente poder entender, quem tiver interesse pode até procurar outras formas, outros estudos ali, que a gente tem bastante material sobre isso, né. Agora, aqui, eu fiz a classificação de algumas moedas para a gente, alguns erros, vamos por assim, que ocorrem já durante o processo de cunhagem, para a gente entender, então, alguns. Então, base seria, eu falo do erro e coloco ali o exemplo, né, bem básico ali para a gente entender. Então, a gente tem o cunho trincado, rachado ou quebrado, com alguns exemplos ali de como ocorre, né. Então, esse tipo de erro, dentro daquele ano, ele pode ter variações, é um tipo de erro que ele vai aumentando, né? Então, até como exemplo, as duas moedas de baixo desse primeiro exemplo, a gente vê ali um cunho trincado, né? E logo do lado dele ali, ele já quebrado. Então, é o mesmo ano, seria o mesmo cunho, então ele tem variações desse erro, né? Na segunda imagem, temos o cunho desgastado ou batida fraca, né? O que acontece? Ele acaba ocorrendo, primeiro caso, desgastado pelo uso contínuo, alguns sedimentos de metal, ele acaba entrando em algumas partes do cunho e acaba... ele dá um efeito, assim, dependendo do tipo de efeito, de acabar... Ele acaba obstruindo, né, vamos por assim, algumas letras, ou a estrela, né? Aí a gente fala, mas por que não foi o 2014, né? Não foi... É porque a gente tem que imaginar, como eu expliquei, o cunho, ele é ao contrário. Então, o 2014, na verdade, no cunho, ele está elevado. Ele não está rebaixado como a gente vê na moeda, né? E no lado ali, a moeda de 50 centavos, ali eu já classifico mais como erro de pressão, de regulagem. Então, a pressão empregada ali durante a cunhagem foi menor do que o diâmetro que tinha que ser da espessura do disco, então ele acabou só encostando, vamos supor assim, no disco, e acabou dando aquele efeito, né? Ali, na primeira de baixo, seria o cunho entupido, o mesmo processo que sedimentos acabam entrando no cunho e acaba obstruindo também algumas áreas do cunho, né? Na última ali seria a dupla ou múltiplas batidas, esse é o mais interessante, né? Que ele, diferente da duplicação do cunho, a dupla batida ou múltiplas batidas, a peça ela ficou enroscada ali no processo de cunho e ela recebeu uma nova batida. Então, sempre que isso ocorre nos dois lados da moeda, né? Ela pode ser bem em cima, ela pode ter um giro, ela pode ser no verso, no reverso. Então, mesmo esses erros que eu tenho comentado aqui, ele tem variações. Então, não é assim, esse erro é isso, ele tem variações. Dentro desse erro, a gente pode ter várias classificações também dentro do próprio erro. Mudando de tela, lá temos acima o disco descentralizado, né, popularmente conhecido como boné. O que eu falo disco descentralizado? A gente fala cunho descentralizado, então vamos explicar aqui o que ocorre. O cunho, ele está no mesmo lugar. O que saiu fora do lugar, como no exemplo que eu coloquei, foi o disco. Então, o que ocorre é o seguinte, o disco, ele é descentralizado, não é o cunho. O cunho está no lugar dele onde deveria estar. A moeda que se descentralizou. Mas daí, já pulando desse no próximo, a gente vê ali o cunho descentralizado. Mas agora é cunho descentralizado por quê? Porque de um dos lados da moeda, a gente percebe que essa é a mesma moeda, ali, apesar da coloração diferente, numa mesma moeda, de um lado ele está correto e no outro lado ele há uma variação.
é como se fosse o disco descentralizado. Então, o que ocorreu ali? Um dos cunhos, ele saiu fora do ponto, ele saiu fora do lugar, quebrou alguma peça ali, então ele acabou batendo, não no centro, mas e só um dos cunhos, né? Então, aí seria um cunho que se descentralizou, né? Ali na parte de baixo, a descentralização do miolo, que só ocorre na moeda de R$1, né? Que a gente sabe que tem os dois tipos de materiais ali, né? Ali, quando na prensa, no sistema de alimentação, por algum motivo, né, a gente tem que estudar mais isso, né? Como a gente não sabe como é o processo lá dentro da Casa da Moeda, pode ser uma diferença de milímetro ali entre o núcleo e o anel, então ele não encaixa, ele acaba saindo para fora e a prensa, a gente sabe que não quer saber, né? Ele caiu ali, acionou o sistema, ele bateu, e cada uma dessas peças, ela gera um efeito totalmente diferente. Algumas, ele tem um espaço ali maior, depende de onde cai, é sempre um efeito, o metal, ele tenta preencher aquele espaço que deu diferente, né? No último exemplo ali, a gente tem o anel cunhado sem o miolo, explicando essa peça, que é o seguinte, a gente sabe que é possível tirar o núcleo de uma moeda de R$1, né? Mas nesse caso aqui, a gente tem até ali o exemplo ali, o que ocorreu? A gente percebe que não tinha o núcleo porque houve uma expansão externa, né? Como na parte externa ele é delimitado pela virola, que não deixa ele ser um disco maior, o metal ele procurou, a expansão dele, para cima e para baixo não dava, pela lateral não dava, então ele foi para o centro. Então, a gente percebe que tem uma variação de 1 a 2 milímetros do lado interno. Então, mesmo se eu tirasse o núcleo de uma moeda, não teria como fazer esse efeito, sem ser dessa forma, né? Então, ali está o exemplo ali que a gente vê no último exemplo. Unifacial. Então, são as moedas cunhadas apenas de um lado. Aí a gente fala, mas colocaram só um cunho. Como que foi isso, né? Então, a gente tem que estudar para tentar entender como isso ocorreu. De uma forma simples, vamos pensar na câmara de cunhagem, né? Entra dois cunhos, dois discos, desculpa, na prensa de cunhagem. Então, pensando que ele fez um sanduíche. Fazendo um sanduíche, ele cunhou somente a parte de cima de um disco e a parte de baixo do outro disco. Então, sempre que ocorre uma unifacial, a gente vai sair duas, uma com o verso e outra com o reverso. Então, isso que ocorre, entrou dois discos lisos na prensa de cunhagem e foi cunhado um. E foi cunhado os dois, cada um de um lado, né? Então, ocorre a moeda unifacial. No outro exemplo, tem a moeda pseudo-impusa. O que acontece nesse caso? A moeda cunhada, só que por algum motivo ela fica enroscada no cunho. A gente imagina, né, pela quantidade de cunhagem, né, de batidas, né, aquele metal quente, o metal acaba grudando, não é normal, mas ocorre. Ele acaba grudando no cunho, ele levantou, ficou na parte de baixo, vamos por assim, e entrou outro disco vazio. Aquela moeda que já havia recebido o cunho, ela ocupa o papel do cunho. Então, ela faz a cunhagem, mas como na moeda está em positivo, ela faz uma cunhagem negativa. Então, dentro dessa classificação também, ela tem vários outros tipos de classificações. Ela pode, nesse caso do exemplo que eu coloquei, ela está bem centrada, mas ela pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais ali. Então, ele tem algumas variações, esse tipo de erro. Ali na parte de baixo, a primeira de baixo, a gente vê o cunho trocado, a mula, né? Então, logo quando começamos a live, né? Mostrei essa moeda de 5 centavos, 2012, que tem o cunho trocado. Então, foi a única moeda reconhecida, mas não é a única. Temos várias moedas com o cunho trocado da primeira família, da segunda família. Então, tem algumas classificações, algumas a gente conseguiu já definir quantas moedas temos, né? Mas sempre aparece moeda. Tem gente que guardou aquela moeda que não sabe, tem sachês fechados também, né? Tem gente que guardou essa moeda, recebeu de alguma forma, né? Que a gente sabe que, comecei a falar no início, que a Casa da Moeda é uma indústria.
Então, assim como uma indústria, ela deve fazer vários testes, né? Ela faz um teste ali de uma bifacial, vamos usar os dois cunhos iguais para ver como fica a cunhagem, né? Agora, como aquela moeda saiu de lá dentro, aí já é outra história, né? Mas é uma moeda interessante, é uma moeda hoje que alcança os maiores valores dentro de moedas com erros, né? Ali temos no último exemplo ali o cunho marcado, né? Então, coloquei como exemplo uma moeda de 1 centavo, mas a gente tem vários exemplos, tem várias moedas que com o cunho marcado, não é difícil a gente achar esse tipo de erro. Normalmente com a data, até por a data no cunho por estar em relevo, né? Ele acaba sendo mais transferido do que qualquer outro elemento, mas já vi algumas moedas com efeitos bem bacanas, e é uma moeda bem procurada, né? Então, as datas marcadas, ela pode ocorrer uma vez, duas vezes, tem até uma moeda de 5 centavos que ela tem 5 datas marcadas em locais diferentes. Então, a gente começa a estudar ela e começa a ver, nossa, como que ocorreu isso? Então, pode ocorrer vários erros numa moeda só. Então, a gente, às vezes, me mostra uma moeda e fala, oh, minha moeda tem 2 erros numa moeda só, né? Duas classificações de erro, né? Então, bem interessante essa visualização dessas moedas, né? Tá. O dano aqui mostrando o outro tipo de erro, marcas retas no cunho, né? Quando eu fiz o primeiro manual, para o segundo, vários erros acabaram sendo incorporados. Esse, no caso, foi um dele, né? Começou a aparecer algumas marcas retas no cunho. Eu falei, o que é isso? É cunho marcado, tá? Mas quando a gente fala em cunho marcado, a gente fala marcado do quê? Então a gente volta no reverso, no verso da moeda e viu da onde que marcou. No caso dessa moeda, estudando até algumas moedas americanas, eu chegando na conclusão, né? Quando eu falo chegamos, porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente conversa com muitas pessoas, nesse caso com o Bertapelli, a gente chegou na conclusão que seria do dedo alimentador, que faz a alimentação do disco na câmara de cunhagem, por erro de sincronismo, ele acabou riscando o próprio cunho. E esse risco que ele fez no cunho, ele acabou sendo transferido. A gente imagina o seguinte, quando a gente fala em risco na moeda, a gente fala, ele é riscado mesmo, né? Mas quando se risca o cunho, esse risco, ele transforma em relevo na moeda, né? Então, isso que é interessante. Então, não é qualquer risco, na verdade, é um relevo na moeda em forma reta. E algumas é um risquinho só, às vezes são vários riscos, então é fácil de classificar também, porque, como é no cunho, várias moedas receberam esse mesmo tipo de erro. No outro caso ali, a moeda com 2 anversos, ou 2 reversos, seriam as bifaciais. Uma outra moeda também que daria uma live, tenho várias, já estudei muito tempo essa moeda, já tive várias delas em mãos, já cheguei a algumas conclusões, mas aqui vamos se atentar só ao tipo de erro. É possível, não é só no Brasil, já é um erro que já ocorreu em outros países, mas uma coisa que a gente deve levar em consideração é que sempre o número dela é um número baixo. Por ser um número baixo, eu chego à conclusão que é um ensaio, é uma prova, né? Não é a única, né? Na série do Brasil, a gente tem em 1939 a série dos Brasileiros Ilustres, que a gente tem as bifaciais dessa série classificadas como provas e ensaios. Então, é uma forma de você testar ali, penso assim, como uma indústria, a melhor forma de você testar se os 2 cunhos fazem o mesmo papel, seria você colocar os 2 cunhos iguais, né? Muito difícil, esse tipo de erro a gente vê mais até 2012, quando ocorreu aquela troca de cunho. Após essa data, só vi uma moeda que apareceu até recentemente, que essa moeda, estou para receber até para fazer uma análise dela, né? Eu falo fazer análise porque são muitos erros, e os erros principais normalmente os colecionadores me conhecem e falam assim, tem uma peça aqui que eu vou te mandar. Então a gente faz esse intercâmbio ali, a gente aprende muito junto dessa forma, né? Mas vamos deixar essa de lado, porque essa é que dá mais, né, gente, dá mais assunto, vamos por assim, né? Abaixo temos a reverso rotacionado, são reverso invertidos, horizontal e inclinado.
é bem vasto também esse tipo de erro. É encontrado mais por colecionadores que dificilmente uma pessoa ali fica girando a moeda, mas hoje a pessoa fala, eu vou garimpar 1000 moedas. Então, o principal seria olhar o reverso, ver se ela está fora do padrão de cunhagem da moeda padrão. Sempre que a gente faz a rotação da moeda, sabe que a rotação daquela moeda, reverso moeda, em algumas séries do Brasil, ele foi feito em reverso moeda, que é de uma outra forma, né? A gente faz o giro e a gente vê, opa, está fora do padrão, ele dá uma inclinação, ele está de uma forma contrária do que deveria ser, então, aquela moeda, o colecionador guarda aquela moeda porque tem um tipo de anomalia, ele tem um reverso rotacionado. A gente fala, por que reverso rotacionado? Porque a gente leva como base o anverso como lado principal. Até a controvérsia no real em se saber o que é o anverso, o que é o reverso, mas independente disso, eu sigo o padrão que seria o padrão oficial, né? Que é sempre o lado da efígie da moeda. Identificando o lado padrão da moeda, aquele lado é o certo, tá? Então, sempre o outro lado é errado, mas na prensa do comércio nem sempre é dessa forma. Pode ser que o outro lado que se alterou, mas não tem como a gente saber isso, né? Então, a forma de se identificar é dessa forma. O reverso, sempre o reverso rotacionado, né? No último exemplo ali, é o rebordo saliente ou duplo, né? Na primeira moeda, que seria a moeda de Getúlio Vargas, ela não recebeu a orlagem da moeda. Então, a gente percebe que a moeda que não tem a orlagem, no caso dessas moedas de bronze, ela tem uma forma de cunhagem diferenciada. Num primeiro momento, você até dá a impressão que ela teve um cunho trocado, ou foi um disco trocado, então, ela dá uma falsa impressão. Por isso, é interessante a gente ter o catálogo, ter o material de apoio ali, para a gente estar fazendo análise, né? Uma moeda de baixo ali, de 5 centavos, também eu deixei ela ali, que sempre me mostram essa moeda, olha essa moeda aqui, é disco trocado, cunho trocado, não é, a gente até chama de listel duplo, uma moeda que ela sofreu uma pressão maior durante a cunhagem, então ele fez ali um duplo círculo ali do lado do seu bordo, né? Então ele dá uma falsa impressão realmente, num primeiro momento, que tem alguma coisa errada ali na moeda, mas são várias moedas com esse efeito, vamos dizer assim, né? A gente chama de efeito quando não é um defeito, né? Então, normalmente eu falo guarda a moeda, né? Mas já deixo claro que não é aquilo que a pessoa pensou que fosse, né? Nem sempre a gente tem notícia boa para dar a colecionadores de erros, né? Rebordo ondulado, né? Nessa moeda de 50 centavos também acrescentei esse novo erro na classificação de moedas que ocorrem, vamos por aí, no Brasil, que não ocorrem em outros lugares, né? O que acontece, né? Com a gravação na moeda de 50 centavos da sua ordem ali da inscrição, em algumas moedas, pela pressão, ele acaba dando esse relevo, esse rebordo, vamos dizer assim, ondulado. Então, após a cunhagem, ele continua essa ondulação. Então, algumas pessoas, quando pegam uma moeda assim muito ondulada, falam, olha, o que aconteceu? O que foi isso? Então, foi na composição ali do disco, foi durante a produção do disco, né? Então, e eu até classifiquei ele como um erro de cunhagem, porque após a cunhagem, ele realmente faz alguns efeitos diferenciados ali, quando cai naquelas elevações ali, vamos pôr assim, né? O outro erro, passando por erro aqui, a gente tem que ser resumido, que o horário aqui já está extrapolando, né? Temos o cunho descentralizado cortado pela virola. Então, a gente já passou por aquele erro que seria o disco descentralizado, o cunho descentralizado, né, que seria o boné, vamos por assim. Mas o que ocorre? Na moeda de alumínio, pelo tipo de material do metal, quando acontecia isso dele entrar fora da virola, o tipo de material, o tipo de metal, ele fazia com que a cunhagem se transformasse numa guilhotina. Então, ele é cortado. Então, parte do disco ali caía para fora e outros
acabava entrando em circulação, né? Esse tipo de erro, a gente tem outras particularidades nesse disco, que não é só, senão seria muito fácil, né? Deixa uma moeda aqui de 10 centavos de alumínio que não vale nada, então vou fazer um corte aqui, pelo menos vai valer mais. Não, mas esse tipo de erro a gente tem algumas formas de olhar como que ocorreu o corte, ele tem outras particularidades ali para se identificar esse tipo de erro. Na parte de baixo, a borda ou serrilha parcial. Ocorre muito nas moedas do real, principalmente quando ele é uma moeda boné, ali, um disco descentralizado, né? Ele, como a virola daquela moeda de 10 centavos, por exemplo, ela já é toda riscada, onde ela transfere daí os riscos ali para a moeda, né? Vamos por ali falar uma moeda de 10 centavos. Então, quando a moeda, por algum motivo, ela sai fora da virola, ou quando a moeda é um pouquinho a coisa maior do que a virola, ele não entra. Ele acaba sendo cunhado, mas ele acaba recebendo só metade dessa cunhagem da sua serrilha. Então, nem sempre quando é boné, ela não tem serrilha. Já ocorre moedas que ela tem a sua cunhagem normal, mas ela tem meia serrilha. Então, ela não chegou a entrar completamente na virola. Ela ficou espremida ali entre os dois punhos e parte da virola e ocorreu esse efeito. Ali no último exemplo ali desse slide, moedas unidas pela cunhagem, né? É um erro muito, muito, muito difícil. Já vi algumas, normalmente moedas de alumínio. O que ocorre? Por algum erro no sistema de acionamento de discos, ele acaba cunhando e acaba mandando mais discos na cunhagem. Por exemplo, nesse tipo de material no alumínio, como é um material muito mole, o próprio cunho ele acaba fazendo a junção. Então, ali nesse tipo de erro, a gente vê ali, são 2, 3 discos, e ele acaba virando uma peça só. Muito difícil, porque você imagina uma peça dessa entrar em circulação. Então, o primeiro que viu ali já tirou, já guardou. São muito poucos esses exemplares desse tipo de erro. Tá. Agora, apresentando aqui alguns tipos de erro, apenas como exemplo, né, que a gente tem e acha em moedas com erros, né, na própria cunhagem. Então, eu digo assim, né, e o pessoal fala também, são verdadeiras obras de arte, algumas únicas até, né? Isso que o colecionador sempre busca na sua coleção, peças diferenciadas, né? Então, a gente vê ali cunhos quebrados na parte de cima, um cunho grande ali de uma peça de R$1, um cunho gasto de 10 centavos, depois aqui na parte de baixo já uma moeda de cobre com batida dupla, muito difícil, porque é um processo por balancim, e é um processo manual, onde disco a disco era colocado na prensa, né? Depois tem várias épocas, então coloquei algumas outros tipos de moeda de outras séries para mostrar que não é só no real. Então, temos outros períodos também que temos batidas duplas, algumas grandes, né, descentralizados com batidas duplas, vários efeitos, né, que acaba tornando aquela moeda uma moeda única, né, bem disputada por colecionadores, cada tapa até. Aqui outros exemplos de moedas com batidas duplas fazem até alguns efeitos tridimensionais, né? Isso gera até alguns nomes entre os colecionadores, né? Que fala, eu tenho uma cíclope aqui, eu tenho uma duplicata, tenho isso, aquilo. Então, a imaginação do pessoal corre solta ali, né? Alguns discos descentralizados em cobre, moeda de bronze, moeda de prata, são esses, assim, que a gente... são mais difíceis de se encontrar, né? Normalmente, quando está em alguma coleção, uma coleção antiga, então dificilmente a pessoa se dispõe a vender aquela peça, né? Às vezes a pessoa tem um determinado erro e, pelos valores que estão alcançando as moedas hoje, acaba dispensando, eu vou vender essa moeda para me focar naquilo que eu estou colecionando. Então, isso é um direcionamento bacana para quem coleciona, né? Ter um foco sempre na sua coleção. E eu
tenho percebido até o pessoal que coleciona moeda com erro partindo para outras coleções. Isso é interessante. Então, as moedas com erros acaba sendo uma porta de entrada para outras moedas colecionáveis do Brasil, né? Tá. Aí queria mostrar aqui um tipo de erro, né? Uma moeda de 2020. Então, a última série ali que a gente tem em circulação com uma batida dupla. Moeda interessante, uma moeda recente, com um erro diferenciado. E a gente já apareceu na minha mão várias moedas falsificadas e adulteradas, mas num exame minucioso, a falsificação e a adulteração ainda não chegou no processo de falar, olha, é difícil, olha, não dá para diferenciar. Então, a gente já consegue com a moeda em mãos, talvez por foto, por vídeo, seja mais difícil, né? E ali do lado também um exemplo de uma moeda já certificada, e já recebeu uma certificação americana. No Brasil, a gente sabe que não temos a certificação, né? Mas é uma moeda já certificada com o sistema americano mesmo, ali, a forma, né, já está no SLAB, né? Então, vários colecionadores também já me procuraram, falaram, como que eu faço para autenticar, para certificar? E é um processo ainda difícil aqui no Brasil, teria que mandar para os Estados Unidos, esperar a moeda voltar, acaba tendo um valor diferenciado em relação a isso, e a gente tem dificuldade também de correio, né, de uma moeda única, você mandar para certificar, e ela se perder no fluxo postal ali. Então, nossa, é uma perda muito grande isso, né? Então, mas algumas pessoas até que tem como levar a peça pessoalmente, esperar lá, acaba com algumas peças já certificadas do Brasil, né? Com erros. Aqui eu queria fazer um exemplo do seguinte: a gente fala moeda com erro, mas isso é moda, isso começou, logo acaba, tal. Então eu queria até apresentar um exemplo. A Heritage, por exemplo, ela já fez 2 leilões específicos de moedas com erro, só com moeda com erro, não tinha outro tipo de moeda. Em alguns leilões até colocado outras peças. Aqui no Brasil, até coloquei o exemplo da TP Leilões, que fez um leilão exclusivo de moedas com erros, e, pelo que eu vi lá, a totalidade das suas moedas foram comercializadas, né? No caso da Heritage, até alguns exemplos, aquele valorzinho que a gente está vendo ali nas moedas são valores em dólar, então a gente multiplica, a gente aumenta aquilo. Então, no primeiro caso ali, o valor total de todas as moedas vendidas naquele leilão, que aconteceu em 15 de dezembro de 2020, né? Depois, em 8 de março de 21, também aconteceu um outro leilão também com moedas com erros americanos, né, no caso, né? Um deu 168 mil dólares, outro 90 mil dólares, né? Aí embaixo alguns exemplos, por exemplo, de uma moeda de quarter dólar que alcançou a cifra de 16.800 dólares, né? Então, vem crescendo, não pode até ser modismo, vamos por assim, mas não é só no Brasil, é fora do Brasil também tem, e tem aumentado isso, e a gente tem que colocar em consideração que é uma porta de entrada para a numismática para outros tipos de moedas também, né? Com o tempo, o colecionador vai vendo, vai percebendo, de repente não vai achando tantos erros mais e vai se interessando por outros tipos de moeda. Vários colecionadores, acredito, que vai ver essa live, que vai se identificar a isso, né? Que começou com aquelas moedas comuns e hoje tem coleções grandes, né? Grandes coleções, né? Então, isso que eu queria mostrar, que não é uma coisa de agora, não é uma coisa recente, e não é uma coisa só do Brasil. Imagino até que tem pessoas, tem colecionadores de outros países assistindo, que vão assistir, que são adeptos a esse tipo de moeda, por serem moedas únicas, né? Aqui mostrando algumas fases da produção de moedas, ali nos primeiros ali, ensacando a moeda após a cunhagem sendo colocada nos sachês, né, que a gente conhece, né? Na parte de baixo já os 10 sachês sendo colocados no sacolão, e no último ali, quem já viu um sacolão com os sachês da moeda do real, ele recebe uma identificação, um código de barras. E uma coisa interessante, até queria mostrar em relação a isso, que quem tem 2 sacolão vai ver ali que o peso deles não bate, né?
ele sempre tem uma diferença para mais ou para menos. Então, o que eu ouvi em vídeos, até que eu vi da Casa Moeda, essa diferença não pode bater nem a mais nem a menos do que um peso de um dos valores que está ali ensacado. O que ocorre? Finalizando, já estamos chegando no final. Quem aguentou até aqui, aguenta mais um pouquinho. Quando a gente fala em moedas com erros, a gente se esbarra também nas falsificações, nas adulterações. Não tem jeito, isso tem mesmo, né? Isso ocorre, então a gente tem que ficar de olho. Por isso que, para falar das moedas com erro, não tinha como, eu tenho que falar do processo de produção da cunhagem, muito resumido, mas quem já se familiarizou, já conhece moedas com erro, já conhece esse processo, é o caminho. Quem quiser começar com as moedas com erro e quer colecionar, tem que entender o processo de cunhagem e conhecer as classificações dessas peças. Então, eu coloquei ali algumas peças. Na primeira ali, feito uma prensagem, um esmagamento da borda, simulando um disco, um cunho descentralizado, mas, na verdade, aquela parte da borda que a gente está vendo ali, ela é mais fina. Na segunda, já é o que a gente vê? Uma dupla batida. A primeira batida ali a base original. E a segunda batida é uma adulteração, uma peça falsa. Então, você vai lá, você pesa a moeda, você mede a espessura, você vê o diâmetro, nossa, mas está batendo, e olha, parece bem parecido, mas quando você começa a estudar aquela segunda batida, ali que está o problema daquela peça, né? Então, é uma moeda real, uma moeda oficial, que seria da base, agora a segunda batida é falsificada. Na parte de baixo ali, a gente vê ali a moeda de R$1. É possível fazer isso na moeda de R$1. Se retira o núcleo, se faz um giro, se você olhar atentamente ali, você vai ver que ele fez uma troca já do reverso e do converso e montou a moeda novamente. Isso é impossível você conhecendo o processo de cunhagem, porque o cunho da moeda é um só, na moeda de R$1. Então, não é cunhado o anel e depois é cunhado o miolo e depois a união. Essa união é feita durante a cunhagem. A outra moeda aparece muito, essa moedinha de R$1, aparece em outras moedas, a pessoa simula uma serrilha no bordo da moeda, mas a gente até percebe que não é assimétrico, mas assim, às vezes é difícil explicar para a pessoa e dar uma notícia ruim, que aquela moeda não é uma moeda vandalizada, não é uma moeda oficial, esse tipo de erro é até impossível de ter ocorrido, né? Abaixo já tem uma moeda falsa comemorativo dos 40 anos do Banco Central. Essa moeda é interessante, ela não foi feita para enganar o colecionador, ela foi feita para enganar o meio circulante. Mas, a gente olhando ali no anverso, na segunda imagem da moeda desse quadro, lá embaixo, na parte de baixo, nos 40 anos, ela tem um cunho quebrado, interessante, né? Ela simula dali um cunho quebrado, mas é uma moeda falsa, não foi feita para enganar colecionadores, né? No último exemplo, ali a gente tem seria a 50 centavos com reverso de 5 centavos, uma falsificação, uma adulteração. Se pega uma moeda de 50 centavos, se torneia, tira todo o miolo dela, daí faz uma preparação de 5 centavos, deixando só a casquinha, só a partinha de cima, faz um revestimento ali de cromo na moeda, e é feito essa montagem de moeda, né? E às vezes ali você olha a moeda ali num preço menor, e só por foto, só por vídeo, normalmente de longe, se acaba comprando, e quando vê, a pessoa já sumiu. Então, aconselho também a comprar de pessoas conhecidas, às vezes aquela ânsia de ter uma moeda que ninguém tem, você acaba caindo em golpe. Então, prudência sempre nesse tipo de coleção. Então, pergunta, né, o que é isso, o que é aquilo. Então, até por isso, eu acabei não optando por fazer a coleção de moedas com erros, justamente para ficar isento, para falar que a moeda é boa, que a moeda é ruim, ou que a moeda é um erro, que eu sei que ali eu não vou melindrar ninguém, eu vou falar aquilo, e eu falo mesmo, a pessoa pergunta, isso, a moeda é boa, não é? Eu normalmente não fico, às vezes faço um meio de campo ali, mas eu chego no ponto final e falo, você tem isso, a moeda é boa,
como que você quer fazer, se você quer vender, olha, eu te apresento alguns colecionadores que podem se interessar, ou a melhor forma é você colocar em leilão, ou guarda essa moeda, ou faz isso, ou faz aquilo. Eu sempre dou um conselho, e que a pessoa vai fazer ali é sempre critério dela, dentro do interesse dela de vender ou continuar a coleção. Sempre incentivo até a continuar a coleção, mas normalmente não é aquilo que a pessoa quer. Eu percebo muito isso até no catálogo de erros, que pessoas que não são colecionadores, são caixa de mercado, por exemplo, que compraram o catálogo para não deixar mais passar moedas com erros na mão, que manuseia muitas moedas, né? E ali acabar oferecendo para colecionadores, né? Então tem aparecido vários erros, até no próximo livro, no próximo catálogo, várias moedas vão ser incluídas em razão disso, né? Então, viu uma coisa bacana, né? Da pessoa começar a prestar mais atenção, ser mais atencioso naquilo, e acredito que isso acaba revertendo em outros campos também da pessoa, né? Tanto familiar, profissional, que a pessoa acaba prestando atenção mais nos detalhes das coisas, né? Esse daqui já é o último, acabou. Para mostrar um exemplo interessante, essa moeda de cima da coleção, uma moeda romana de Arcádios, de 392 a 395 depois de Cristo, uma moeda romana com erro de cunhagem. Ali, essa moeda já foi cunhada no sistema que a gente já vê ela no martelo, né? Vamos por assim. E é interessante, né? Porque foi cunhado e por um esquecimento ali voltou, né? Tantas moedas batendo, ali aquela bateção na cabeça, eu acho que fez a pessoa voltar aquele disco, e ele acabou, deu um efeito bacana, que é um efeito quase que contrário, então, numa moeda romana. Então, se eu fosse colocar um exemplo aqui de várias moedas, de vários períodos, iria colocar muita coisa, né? Deixei muita coisa de fora aqui também, já estourei bastante no tempo, o Oswaldo está quase me cortando. Então, é isso que eu queria mostrar para todos. Difícil ser resumido, tentei ser resumido, mas é a forma que eu consegui para apresentar para todos o que seria moeda com erros. Alguns desses erros, algumas das coisas que falei, daria uma live, a gente ficaria bom tempo ali falando sobre determinadas coisas, quem sabe, né? Podemos até fazer isso, mas hoje, para abrir esse ciclo sobre as aulas, sobre numismáticas, falando sobre erros em moedas, seria isso que eu tinha que passar para todos. Eu quero agradecer ao Edil, em nome da Sociedade Numismática Brasileira. Foi bastante importante, nós tivemos grande público assistindo ao vivo no YouTube, um outro grupo grande assistindo no Facebook, e agora vamos deixar esse vídeo para que outras pessoas possam se ilustrar no assunto. Afinal de contas, esse assunto de erros em moedas sempre vai ser interessante e importante, porque nos ajuda a compreender como é que a moeda é feita, como é que ela é fabricada, como é que ela é cunhada, como é que ela é preparada para vir na nossa mão. Então, Edil, novamente, agradecemos a você, a sua participação, a todo esse preparo que você fez para uma aula, e convidamos vocês que estão assistindo que fiquem alertas, porque nós teremos várias aulas assim ao longo do ano, porque nos interessa muito trazer pessoas que estão estudando, mas também ajudar que as pessoas que gostam de numismática, gostam de moedas, gostam de colecionar itens numismáticos, tenham informações. Afinal de contas, as informações implicam em absorver poder e não deixar as coisas acontecerem de maneira ruim e errada. Edil, suas palavras para se despedir do nosso público. Agradeço. Oswaldo, você sabe que foi difícil colocar eu aqui, porque não é meu campo. Eu, assim, né, eu prefiro ali os bastidores, né, trabalho com livros, consegui juntar o que eu gosto de fazer com aquilo, com o meu hobby, né? Então, consegui fazer isso de uma forma bem interessante. Não faço isso sozinho, então eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu tenho ajuda de muitas pessoas, muitos colecionadores que me apoiaram, pessoas que até que não gostavam de moedas com erro, que passaram a gostar. Então, vejo isso que a pessoa tive muita ajuda, né, desse pessoal, tive muitas portas que se abriram,
que acreditaram nesse material, no caso do livro, a distribuidora do do Gilberto Tenor, do Bruno Pelissari, colecionadores, se eu fosse falar de todos aqui, né, eu menciono todos até nos livros, né, acabo esquecendo sempre, a gente sempre esquece de alguns, mas até no livro eu costumo falar que é um livro feito a várias mãos, mas alguém tem que pôr a cara para bater, né? E eu fui essa pessoa. Então, recebo críticas, recebo nãos, muitos nãos, mas ali, estamos ali para isso, né? Meu propósito ali não é isso, não é ganhar dinheiro com isso. Quem já fez ou faz livro no Brasil sabe disso, que a gente não ganha, não vivo disso, né? Eu tenho minha profissão, vivo de outra coisa, então tem até livros que eu doei a edição para a Sociedade Numismática, como o livro do Pará, o XL Reis, que eu fiz, montei, e doei a obra inteira para a sociedade, né? Então, estamos aqui para isso, para aprender, para ensinar, e a nossa passagem aqui no mundo é bem rápida, né? Então, a gente tem que aprender, ensinar, tentar levar o melhor, e a gente filtra sempre o melhor daquilo que a gente ouve, né? Então, deixar isso bem claro para todos, né, que estão assistindo. E obrigado, Oswaldo, pela oportunidade. Obrigado a todos. E em nome da Sociedade Numismática Brasileira, da atual diretoria sob a presidência do Gilberto Tenor, que nós estamos sempre organizando coisas para que, sim, o colecionismo tenha o conhecimento como base para a nossa diversão e para as nossas atividades relacionadas à numismática. Muito obrigado a todos e até mais.